Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Marcelo Marques, eu sou pastor da comunidade cristã, também sou coach aqui em Guaraciaba do Norte. Eu estou fazendo esse vídeo para edificação na sua vida. Você já parou para pensar que hoje nós estamos cercados por uma realidade de sofrimento? Você liga a televisão e o que você vê? Você vê notícias de pessoas que estão sofrendo. Você desliga a televisão, decide sentar na porta da sua casa, o vizinho senta do seu lado para conversar e na maioria das vezes ele vai te contar uma história e normalmente essa história é alguma história de sofrimento. Você sai da porta da sua casa e de repente você decide ligar para um familiar seu, e aí quando você liga para um parente seu que está em outro estado, está em outro bairro, outro lugar, e você naquele momento, quando começa a ouvir o que ele está falando, normalmente esse parente seu está compartilhando para você um sofrimento com o filho, sofrimento com o marido, sofrimento com a saúde. Enfim, parece que sofrer se tornou uma coisa normal e a maioria das pessoas elas vivem sofrendo. Talvez até você mesmo. Talvez tenha uma série de histórias de sofrimento que você já tem vivido, tem passado, ou talvez esteja passando. A pergunta é, por que tanto sofrimento no mundo? Por que muitas vezes os nossos familiares sofrem tanto? Será se Deus se esqueceu de nós? Será se Deus ele não está vendo a nossa dor? Bom, com certeza Deus não se esqueceu de você, não se esqueceu de mim, também está vendo o que a gente está passando. Então, por que a gente passa? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, existem duas coisas que nos levam, na maioria das vezes, não vou dizer que são todos os casos, mas na maioria das vezes nos leva ao sofrimento. A primeira são nossas escolhas. Infelizmente, nós às vezes fazemos escolhas erradas e por causa disso acabamos sofrendo. Às vezes você escolhe a pessoa errada para casar e por isso você está sofrendo no seu casamento. Às vezes você escolhe a amizade errada e por isso talvez você tenha alguém que já te traiu. Às vezes você escolhe o emprego errado e de repente você não está ganhando quanto você gostaria. Enfim, infelizmente muitas pessoas sofrem porque elas fazem escolhas erradas. E a segunda situação é porque as pessoas elas também cometem erros. E às vezes a gente não percebe que os nossos erros vão nos causar sofrimento. Às vezes o erro que a gente comete, nós cometemos lá atrás, alguns anos atrás, e pensamos que isso ficou no esquecimento. Mas existe um versículo bíblico muito interessante que diz que tudo que um homem semear, isso ceifará. Então quando nós cometemos erros, com certeza vamos colher frutos desses erros. Eu lembro de um amigo que ele compartilhou comigo uma vez, ele falou, poxa Marcelo, eu não consigo entender. Eu sou bom para as pessoas, mas as pessoas elas muitas vezes me enganam, sabe? Eu ajudo as pessoas e periodicamente eu estou sendo enganado. E eu não entendo porque eu passo por isso. E aí eu escutei ele falando sobre esse assunto, passou uns dias e de repente ele começou a contar algumas experiências dele na juventude. E aí ele compartilhou comigo que quando ele era jovem, ele falou isso de uma forma muito engraçada. Ele disse que quando ele ia para a pizzaria, normalmente ele comia, quando terminava ele entrava na fila e quando o gerente ali, ou a pessoa que estava na caixa distraía ele embora. E ele contando isso, achando muita graça, e naquele momento eu lembrei do que ele me disse. E eu falei para ele o seguinte, olha, tem uma resposta daquilo que você me perguntou. Por que muitas vezes você é enganado? Porque lá atrás você também enganou muito. Olha você me contando essa experiência. Você ia para uma pizzaria, comia, não pagava. O que você fez? Você enganou o dono, entrava na fila e depois saía. E não pagava. Da mesma forma que você enganou as pessoas, hoje você está sendo enganado. E assim acontece conosco, sabe? Às vezes a gente mente e não sabe que na verdade a gente vai colher fruto das nossas mentiras. Às vezes a gente fala mal dos outros e não imagina que um dia nós vamos colher fruto por estarmos falando mal de alguém. Às vezes cometemos injustiça e muitas vezes não imaginamos que um dia nós vamos colher fruto dessas injustiças. Às vezes não honramos nossos pais e esquecemos que um dia também nós vamos ser pais. Possivelmente vamos colher fruto daquilo que a gente fez com os nossos pais. Então tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, na maioria das vezes, as pessoas elas sofrem ou porque fazem as escolhas erradas ou porque fizeram coisas erradas. E aí, o que me chama mais a atenção é o seguinte, Jesus ele veio nos apresentar uma proposta. A Bíblia diz lá em João, capítulo 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é, Deus enviou Jesus porque viu que nós estávamos sofrendo, perecendo. Ele envia Jesus para acabar com o nosso sofrimento. Ele envia Jesus exatamente para mudar a nossa realidade. Ele envia Jesus exatamente para interromper esse processo destrutivo de vida que nós estamos tendo. A questão é, se Jesus ele veio para esse fim, por que nós que temos fé, muitas pessoas frequentam a igreja, elas continuam passando por esse mesmo processo de sofrimento, mesmo estando na presença de Deus, mesmo estando fazendo parte de algum segmento religioso? Bom, eu acredito que se realmente fosse a fé, todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, elas têm fé. E, infelizmente, só a fé não é suficiente, porque senão teríamos uma vida extraordinária. Bom, também porque agora as pessoas são pessoas boas. Bom, quanta gente boa que você conhece,
Talvez você diga assim, puxa, fulano é uma pessoa tão boa, e olha o que ela passa com o filho dela, olha quanto sofrimento. Então, ter fé e somente ser uma pessoa boa não é o suficiente. Bom, ter uma religião, quantas pessoas que você conhece que são católicos, que são evangélicos, mas mesmo sendo católicos ou evangélicos, ou têm alguma outra religião, continuam vivendo experiências negativas e continuam sofrendo? Bom, eu cheguei à seguinte conclusão: para nós realmente mudarmos a nossa realidade de vida, nós precisamos entender qual foi realmente a proposta de Jesus. Para algumas pessoas, a proposta de Jesus foi só frequentar uma igreja, cantar, fazer parte de um culto, receber oração. Mas a proposta de Jesus ela vai muito mais além dessa realidade. A proposta de Jesus vai muito mais além da questão de você fazer parte de um segmento religioso. A proposta de Jesus é que nós deveríamos fazer parte do reino de Deus. Foi isso que ele propôs. Isso é, se você quer mudar a sua realidade, se você quer acabar com o seu sofrimento, você precisa entender o seguinte: você precisa ter fé em Jesus, sim. Você precisa fazer parte de um grupo que crê em Deus, sim. Porém, você precisa entender que você precisa ser inserido no reino de Deus. E exatamente o reino de Deus é a proposta contrária à realidade das duas coisas que eu falei no início, que com certeza muitas vezes nos trouxe sofrimento. Isso é, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o abandono da minha independência e da minha rebelião por uma vida de total sujeição a Deus. Isso é, deixar de ser independente é deixar de tomar decisões por si só e sujeitar essas decisões a Deus. Isso é, antes de você arrumar uma pessoa para casar, é bom você sujeitar a Deus para saber se realmente essa pessoa lá na frente não vai fazer você sofrer. Sujeitar a Deus, muitas vezes, as suas negociações, isso é, a casa que você quer morar, o estado para onde você quer ir. Como nós não sabemos o amanhã, e o amanhã pertence a Deus, a melhor forma de você saber se a escolha que você está fazendo vai dar certo ou vai dar errado é quando você sujeita ela a Deus, quando você tira um tempo para conversar com Deus, para orar, para perguntar a Ele, para Ele sinalizar para você através de situações que realmente aquilo que você está querendo é o que Ele quer e que vai ser o melhor para você. Então, infelizmente, muitas pessoas, elas, por causa da ansiedade ou por causa de uma série de outros fatores, elas não sabem fazer isso, ou melhor, não sabem, elas não conseguem fazer isso. Elas se precipitam, acham que as primeiras oportunidades que aparecem na vida elas devem agarrar, e aí lá na frente elas estão sofrendo exatamente por causa das escolhas erradas. Ou abandono da minha rebelião, né? Isso é a proposta do reino de Deus, o abandono da independência e da rebelião. O abandono da minha rebelião é quando eu sei o que está errado e abandono isso. Isso é, às vezes a pessoa diz assim, poxa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu não mato, eu nunca roubei ninguém, eu nunca prejudiquei a vida de ninguém. A questão é que nós olhamos os erros, somente aqueles que são mais, talvez aparentes, são mais visíveis, né? São condenados pela sociedade. Porém, existem pequenas coisas que aos nossos olhos parecem ser normal. E eu sempre digo para as pessoas, o que nos faz tropeçar não são as grandes pedras, são as pequenas. Existem coisas na nossa vida que estão erradas e que com certeza impedem Deus operar, e por causa disso a gente está sofrendo. Que coisas são essas? Muitas vezes é o que sai da nossa boca. Existem pessoas que não percebem, mas elas entregam seus lábios para mentir, entregam seus lábios para enganar, usam seus lábios para reclamar, para murmurar da vida, para falar mal dos outros. Então, infelizmente, elas não percebem que isso também é errado. Então, esses erros, eles terão consequência, porque tudo que a gente planta, um dia a gente colhe. Então, pessoas, muitas vezes, por não estarem atentas exatamente às suas ações, às suas palavras, muitas vezes seus sentimentos, às vezes pessoas estão orando lá o Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado os nossos devedores, e muitas vezes essa oração ela não é verdadeira, porque ela termina essa oração e aí percebe-se que ela não fala com o irmão, não fala com a sogra, não fala com a vizinha, não fala com a colega de trabalho. Então, às vezes, ela está fazendo uma oração que não é sincera, e Deus não ouve oração bonita, Ele ouve oração sincera. E aí, por causa dos nossos erros, nós continuamos, muitas vezes, numa vida de sofrimento. Então, se você quer mudar a sua realidade, se você quer mudar a sua situação, se você quer parar de sofrer, se você quer que isso seja interrompido, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Essa é a realidade. Ah, Marcelo, então nós não vamos passar tribulação na vida se a gente realmente se comprometer 100% com o reino de Deus? Veja só, eu não vou dizer para você que você vai ser impedido de passar uma tribulação. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. O que isso significa? Significa que nós podemos ter alguns momentos de tribulação, mas não viver uma vida tribulada. O sofrimento é quando você passa por uma dificuldade, e essa dificuldade ela não acaba. Aí você começa o quê? A sofrer. Isso é, você tem um estado permanente de tristeza, de perturbação, de crise que nunca passa. E você tem que refletir, por que será que você nunca deixa de viver essa realidade? Bom, você tem fé, você frequenta uma igreja, você é uma pessoa devota, mas será que o que falta na sua vida é que você
faz parte de uma igreja, você faz parte de um segmento religioso, mas você nunca fez parte do reino de Deus, Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus ele falou assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus ficou durante 3 anos pregando, e uma das palavras que ele repetiu com frequência, isso foi o reino de Deus ou o reino dos céus. Se ele falou isso várias vezes, é porque possivelmente isso deve ser muito importante. Durante todo o tempo, suas parábolas, suas mensagens, suas histórias, elas sempre estão inseridas, associadas ao reino de Deus. Então, se você hoje quer realmente ter uma mudança, você tem que fazer uma escolha. Abra mão da sua independência, pare de tomar decisões sem perguntar a Deus, pare de se investir em relacionamentos que você não tem certeza que é de Deus, pare de fazer negócios que você não tem certeza que Deus está nesse negócio, pare de se envolver com situações que você não sabe se Deus está aprovando. Então, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que perguntar a Deus. E segundo, se você já cometeu muitos erros, certo? Peça perdão. Se for a Deus, peça perdão a Deus. Se for às pessoas, peça perdão às pessoas, exatamente para que seja interrompido esse processo de colheita. Talvez você não esteja fazendo nada de errado hoje, mas o que você fez lá atrás e não tratou, a pessoa que você feriu, a pessoa que você magoou, a pessoa que você pegou emprestado e não devolveu, a pessoa que você traiu, essas pessoas estão feridas com você e elas entregaram você na mão de Deus. E a Bíblia diz o seguinte, reconcilia-te com o teu adversário antes que ele te entregue ao juiz e o juiz te coloque na prisão. Isso é, teu adversário é aquela pessoa que você causou algum dano a ela e o que ela fez? Ela te entregou na mão do juiz e hoje você está colhendo o que você plantou lá atrás. Então vamos mudar essa realidade, porque eu acredito o seguinte, o ser humano não foi criado para viver sofrendo, nós não fomos gerados para isso. Deus enviou Jesus para mudar a nossa história, nossa realidade de vida, nos dar um presente, um futuro melhor, deixando as coisas que para trás ficam, seguindo para que estão diante da gente. Isso é, a vida de sofrimento ela tem que acabar e a gente tem que viver uma vida de qualidade. Com certeza, as pessoas elas estão em busca disso, mas elas estão buscando essa qualidade de vida nas coisas materiais. Isso acaba sendo uma fuga. Uns vão para as riquezas, outros vão para a bebida, outros vão para as drogas, mas acaba sendo fuga e a sua realidade não muda. Então fica para você essa reflexão. Você precisa mudar a sua história, ok? Um abraço, Deus te abençoe, que esse vídeo sirva para edificação na sua vida e mudar a sua realidade. Jesus te ama. Um abraço.